Olá pessoal, bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme a hora que estejam me ouvindo. Este é o canal Antônio Vieira e eu sou o professor Vieira para aqueles que estão assistindo esse canal pela primeira vez. E o propósito deste canal é contribuir para a formação profissional de todos os estudantes de Engenharia Civil Cartográfica e de Agrimensura e também para os cursos de Topografia, Agrimensura, Hidrografia e outras áreas afins. Eu agradeço inicialmente a todos aqueles novos inscritos que muito me alegram e fazem com que nosso canal fique mais conhecido e peço que ampliem essa colaboração. Os que ainda não se inscreveram, inscrevam-se e prestigiem assim nosso canal, compartilhando com outras pessoas. Eu vou falar nessa aula de hoje com vocês de um assunto que muitas vezes passa despercebido, né? É a questão do fator de escala capa zero no meridiano central da projeção UTM. Por que o capa zero tem esse valor, 0,9996 sobre o meridiano central? É uma curiosidade assim a dizer, né? Mas tudo tem história, e vamos, nesse vídeo de hoje, contar um pouquinho dessa história e justificar por que esse capa zero tem esse valor, né? Eu vou partir do princípio que muitos já têm algum conhecimento sobre o sistema UTM e usam então para setar os softwares assim, esse valor capa zero, e às vezes não sabem muito bem de onde ele vem. Então, a razão é essa. O capa zero tem esse valor para que a deformação da projeção UTM não ultrapasse o erro gráfico na escala 1/50.000 sobre o meridiano central do fuso. O erro gráfico são 0,2 de milímetro na escala. Então, na escala 1/50.000, o valor desse erro gráfico lá no terreno são 10 metros. Quando eu falar no terreno, leia-se na superfície do elipsoide. Então, essa é a razão. Por quê? Para que a carta 1/50.000 comporte-se como um plano topográfico. As distâncias medidas ali não precisando ser corrigidas do fator de escala, então é como se não tivesse nenhuma projeção, como se fosse o plano topográfico local que muitos estão acostumados, não precisa se preocupar com isso, né? Então, para as cartas topográficas 1/50.000, 1/100.000 e menores, não é preciso que nós nos preocupemos com a deformação linear da projeção UTM. É uma vantagem que isso tem, né? Isso foi, assim, arbitrado, né? Um valor arbitrado para as décadas assim de 50, por aí, 40 e tanto, que precisava-se já de cartas topográficas para fazer os estudos de viabilidade, os planejamentos de muitas cidades, obras de engenharia, né? Nós já falamos muito sobre ela quando estudamos aquela parte de estudo de viabilidade técnica e econômica de ferrovia, de rodovias lá naquelas aulas iniciais. Bom, agora uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é que na internet, quando vai se pesquisar a respeito das zonas e fusos do sistema UTM, eles apresentam uma imagem lá que é uma imagem assim que não é correspondente à cartografia nacional. Aquilo é uma opção que alguns receptores GPS oferecem para se achar a zona do sistema UTM, mas não deve se confundir com as zonas da cartografia nacional. Essa é a imagem que aparece assim na internet, né? Então lá os fusos, a Terra dividida em fusos de 6 graus de amplitude, assim no sistema UTM, e a largura dos fusos na cartografia nacional, a largura de cada fuso, aquela
A dimensão no sentido da latitude tem 4 graus. E as letras correspondentes a essas faixas na latitude, nesses softwares estrangeiros, é essa, que vai sendo crescente lá desde o sul, como estão vendo aqui, C, D, E, F, J, K. E essa então, vocês já estão prevenidos que não é a nomenclatura, a convenção usada na cartografia nacional. A cartografia nacional usa esses fusos, né? Os fusos são assim numerados de 1 a 60, divididos de 6 em 6 graus, a contar do antimeridiano de Greenwich. E sobre o Brasil, cobrindo o Brasil, nós temos esses fusos que vão desde 19, 20, 21 até 25 graus. E na latitude, em latitude, a partir do Equador, vão se dividindo faixas de 4 em 4 graus para norte e para sul. E a nomenclatura, então, aqui não está bem especificada assim, está um pouquinho borrado, né? Mas então fica sendo, se a zona está no sul, então tem a letra sul, e depois vem a letra marcada, assim, que vem desde o Equador, contando A, B, C, D, E, F e assim por diante. Essas são as zonas oficiais do Sistema Cartográfico Brasileiro. Essas zonas, esse fuso, ele tem essa dimensão, 6 graus por 4 graus, e adotou-se para essas longitudes extremas do meridiano central, as longitudes múltiplas de 3 pares, para coincidir com essa carta internacional ao milionésimo. Então, cada retângulo desse marcado aqui corresponde a uma carta de 1 por 1 milhão. E essa carta 1 por 1 milhão, então, foi um acordo que se fez internacionalmente, lá pela década de 50, 40 e tantos, 40, para que todos os países fizessem esse mapeamento, o seu mapeamento, nessa zona assim, de 6 por 4 graus, nessa escala 1 por 1 milhão. Então, o Brasil seguiu essa convenção. Carta Internacional ao Milionésimo, sim. Então, a subdivisão dessa Carta Internacional ao Milionésimo, ela está aqui. Então, aquele retângulo 6 por 4, que corresponde a uma escala de 1 por 1 milhão, a dimensão deles são 6 graus em longitude e 4 graus em latitude. E tem, então, assim, cada folha tem essa dimensão. Essa folha de 6 graus por 4, então ela dividida ao meio, então os meridianos, né, vão ser divididos de 3 em 3 graus, os paralelos de 2 em 2, então ficarão, então, assim, retângulos, aquele único retângulo 6 por 4 vai ficar dividido por 4 folhas com essa amplitude, essa dimensão 3 graus por 2 graus. Então, uma folha na carta de 1 por 1 milhão terá 4 folhas nessa escala 1 para 500 mil. E vai se subdividindo. Então, cada folha dessa, na escala 1 para 500 mil, vai sendo subdividida. Esse 3 graus divididos ao meio dá 1 grau e 30, esse 2 graus dividido ao meio vai dando 1 grau, e assim vai se subdividindo, 1 para 100 mil, até que vai chegar na carta 1 para 50 mil, em que os seus extremos, os meridianos extremos e os paralelos extremos, eles estão espaçados de 15 minutos por 15 minutos. Então, é aqui que nós vamos falar sobre o valor do K0, dessa deformação linear sobre o meridiano central. Então, 1 minuto corresponde a 1.852 metros. O arco de 1 minuto na Terra é uma milha, né? Uma milha corresponde a 1.852 metros nessa nossa definição. Aquela milha náutica, não é a milha terrestre. E o coeficiente de deformação linear sobre o meridiano central, por definição, o coeficiente de deformação linear é a razão entre
um comprimento na carta e o seu homólogo lá sobre o elipsoide. Então essa carta, por exemplo, de 15 por 15 minutos, então um lado na carta tem 15 minutos e ele teria assim um correspondente lá no elipsoide. Lá no elipsoide, ele sendo de 15 vezes 1852, ele vai então sofrer uma redução. Vamos preparar essa fórmula para chegar à expressão que nós queremos do K0 em termos de erro relativo. Então reparem só aqui, esse K0 é como se tivesse 1 no denominador. Então vamos aplicar aqui, né, na definição desse K0, uma propriedade das proporções, né? Então o numerador menos o denominador sobre o denominador no outro membro é igual, né, ao numerador S0 maiúsculo menos o denominador, que é o S0 minúsculo, sobre S0. Pronto. Então esse S0 menos S é um comprimento da carta na projeção, daquela carta 1 para 50 mil, menos o seu comprimento correspondente lá no elipsoide. Sobre o elipsoide, então, ali sobre o meridiano central, desculpem, há uma redução, é a zona de redução da projeção UTM, ali em cima do meridiano central, que está dentro dos meridianos das linhas de secância. Então, como sofre uma redução, aquele lado da carta 1 para 50 mil projetado ali sobre o meridiano central, ele é menor do que o seu homólogo lá no terreno. Então essa subtração, S0 menos S, vai dar negativa, porque S0 é menor do o S maiúsculo, ali sobre a carta, né, no meridiano central, é menor do que o seu homólogo lá no terreno, né? Então vamos aqui colocar esse S0 menos S, vamos então dizer que essa deformação causada pela projeção UTM ali no meridiano central, que ela não ultrapasse o erro gráfico. Vamos então impor o erro gráfico aqui sendo a diferença, né, S0 menos S minúsculo, como sendo 10 metros. Então 2 décimos 0,2 na escala 1 para 50 mil vai dar, então, os 2 décimos, né? O 0,2 vezes 50 mil. Vamos impor, então, que esse seja o valor máximo que nós queremos que aquele lado da carta 1 para 50 mil tenha. E esse lado da carta 1 para 50 mil lá sobre o elipsoide são 15 minutos vezes 1.852 metros, que são 15 milhas. Então dá, aqui já levando em conta o sinal, dá menos 10 sobre 27.780. Então esses 10 metros é o erro gráfico. Então o K0, botando esse menos 1 para o outro, para o segundo membro, vai com sinal positivo, então vai ficar 1 menos esse valor aqui divididos por 10 dá 2.778. Então esse é o valor de K0 para que o erro gráfico corresponda a 10 metros lá numa folha da carta 1 para 50 mil. Mas adotou-se um valor redondinho, adotou-se para K0 o valor 1 sobre 2.500. Então esse daqui é o valor do K0 sobre o meridiano central na projeção UTM. Então fazendo essa conta, 1 divididos por 2.500, tirando 1 dele, nós vamos chegar então a esse valor, K0, 0,9996 aqui. Pronto, senhores, essa é a razão de se adotar esse valor 0,9996. É para que a deformação causada pela projeção UTM na escala 1 para 50 mil não seja maior do que o erro gráfico. Agora eu vou deixar aqui, vocês gostaria de partilhar com vocês, assim, deixem nos comentários o que vocês acharam, se já conheciam a razão de se adotar esse valor de K0, e também gostaria que vocês deixassem nos seus comentários uma explicação do porquê, na extremidade do fuso UTM,
O erro relativo da projeção não é esse, o capa lá, né, que está na parte de ampliação, não corresponde a deformar. Aqui no caso, o capa zero está dizendo que 40 centímetros são deformados para um comprimento de 1 quilômetro, tá? E é o que quer dizer isso aqui, 1 quilômetro está sendo representado por 999,60 metros. Então ela deforma 40 centímetros em 1 quilômetro sobre o meridiano central. E lá no extremo do fuso, ela amplia, porque lá já está na área de ampliação, praticamente 1 metro por quilômetro. O erro relativo lá é 1 para 1.000 e pouquinho. Por que isso? Deixem aqui nos comentários uma explicação que vocês achem por que se aceitou lá na década de 1950, quando foram feitas essas especificações para se adotar o sistema UTM, coincidindo com cada fuso com a Carta Internacional ao Bilionésimo, por que se consentiu, por que se permitiu que lá no extremo do fuso o erro relativo da projeção UTM também ficasse diferente desse valor que ela deforma no meridiano central? Lá deforma quase 1 metro por quilômetro e aqui no meridiano central ela deforma 40 centímetros por quilômetro. Bem, senhores, terminamos. Isso eu queria comentar com vocês. Não deixem de se inscrever, os que ainda não se inscreveram. Compartilhem essas aulas com seus colegas, com topógrafos que vocês conheçam, com usuários do sistema UTM, para ver se, para essa curiosidade, né? Hoje em dia, podemos dizer isso com essa curiosidade, né? Então, pessoal, até a vista e boa quarentena!